Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo, quero falar com vocês sobre astrologia. Hoje tem muito material para falar, né? Eu trouxe bastante coisas, trouxe um material também de teosofia. Então, se o vídeo passar do limite de 1 hora, eu vou dividir em 2 vídeos, tá? Tô avisando, e vou tentar falar primeiro dos aspectos da semana, na primeira parte, e desse material adicional que eu trouxe na segunda parte. Isso tem muito a ver, né, com esse material adicional que eu trouxe, tem muito a ver com aquela tensão, né, que muitos astrólogos estão comentando, né, com a entrada de Marte em Leão, que acontece essa semana, mas no final do mês, Marte vai fazer uma posição para Saturno, né, e muito provavelmente vai deixar o clima um pouco mais conturbado. Mas eu quero trazer um outro lado dessa entrada, né, de Marte em Leão, né, e também dizer que ele não vai entrar sozinho, né, Vênus vem ali seguindo esse Marte, então também tem muita coisa para falar desse Vênus entrando é, em Leão, né, durante o mês, os 2 meses que preparando o caminho, preparando o terreno para a passagem do Sol ali, no signo de Leão. Mas a gente não pode esquecer que o Sol ainda está em Gêmeos, né? E ainda tem todo um percurso para terminar em Gêmeos, depois passar pelo signo de Câncer. Então, esse material adicional também fala, né, do signo de Câncer. E eu acho que eu trouxe bastante elementos aí que vão trazer bastante material para vocês meditarem sobre o assunto, né? O assunto, né, é o coração e o amor, né? E como isso funciona dentro da gente. Então, esse coração e esse amor estão relacionados com esses dois signos, né? Com Câncer e com Leão. Mas isso eu vou deixar para a segunda parte, porque quem está só interessado, né, saber as tendências dessa semana, assiste só a primeira parte. Então, o que eu tenho para falar dessa semana? Semana importantíssima, né? Porque temos aí um eclipse solar acontecendo no dia 10, com a conjunção, né? Lua nova, conjunção de Sol e Lua, né? Acontecendo no dia 10, como eu disse para vocês, né? Os eclipses, eles acontecem quando o Sol e a Lua, eles estão muito próximos de um eixo, né? Um eixo que ele não existe, ele acontece com a intersecção do plano da elíptica, né, com o, o plano né, do meridiano da Terra, né? Então, o que acontece? Porque a Terra ela fica inclinada 23 graus, né? Então, a intersecção desses dois planos gera uma linha, essa linha gera 2 pontos, né, que a gente chama de nó do norte, que dá as tendências para o futuro, né, e nó do sul das tendências, aquelas características que a gente traz do passado, né, que vão, de uma certa forma, ajudar, né, a gente ir na direção do futuro. Quando a gente fica muito apegado ao passado, né, apegado às características do passado, então é meio que criamos uma rivalidade, mas se a gente usa essas tendências do passado, né, para nos impulsionar para o futuro, né, é o melhor dos mundos. Então, nesse sentido, hoje o Nó do Norte está no signo de Gêmeos, né, dizendo que a gente tem que ser adaptável, flexível, saber lidar com a multiplicidade de assuntos, a multiplicidade de demandas, né, e, né, você tem que ser aberto, né, e adaptável, acho que são as duas palavras que mais definem Gêmeos, e ter ali como feedback, né, a sua sabedoria de vida, aquilo que você já assimilou, né, de filosofia, de sabedoria, de religião, né, de base moral, né, que está
simbolizado pelo signo de Sagitário. Eu expliquei bastante disso no vídeo que eu falei 2 semanas atrás, né, sobre a lua cheia de Sagitário. Mas o importante agora é a gente pensar nessa lua nova em Gêmeos. Além desses 3 fatores, né, lua, né, nó do norte e sol, né, temos ali em conjunção Mercúrio, né, que é o planeta, né, da energia mental, né, da energia racional que rege Gêmeos, né, só que ele está retrógrado, ele está fazendo um movimento aparentemente da Terra, né, um movimento aparente para trás. Então o que ele avançou até um determinado grau, agora ele está retornando. Isso vai tornar esse eclipse também bastante impactante, né, para a gente. Então, nessas revisões, né, e nessas revisões na forma que eu penso, na revisão na forma que eu me comunico, elas vão todos ali agregados com a força do Sol e da Lua, né? Então, a força da emoção e da razão. Então, é um momento bastante importante, né, de a gente saber, né, pode surgir várias, né, oportunidades, várias aberturas, né, para que a gente possa aprender, estudar, ou se comunicar, né, e a gente pode ficar um pouco indeciso, né, de qual caminho tomar. Né, eu já expliquei para vocês sobre signos mutáveis. Gêmeos é um signo mutável, então ele tem a tendência a mudar, né, o estado das coisas, né. Então, nessa tendência a mudar, muitas vezes a gente pode ser disperso, né, e não manter o foco naquilo que a gente está fazendo. Então, aparece uma oportunidade diferente, a gente vai gastar mais tempo com essa oportunidade, né, e deixar aquele foco, né, aquela meta que a gente tem um pouco de lado. Então, essa adaptabilidade, essa capacidade era importante, né, para a gente não ficar parado, né, porque esse eclipse ele pede agilidade, ele pede uma rapidez, né, nas ações, né, e nas comunicações, né, ele torna tudo isso um pouco mais ágil, mas temos que tomar cuidado para não ficar dispersos, né, não largarmos o foco, né, e acabarmos sendo dispersos nas potencialidades que acontecem. Uma outra coisa que fortalece isso é a quadratura, né, que todos esses planetas fazem para Netuno em Peixes, que também é um signo mutável. Então, também, né, existe a tendência a uma certa dispersão aí ligada aos sentimentos, né? Então, isso eu falei semana passada, né? Falei sobre a tensão entre, né, que no momento estava Vênus, Mercúrio, né, em quadratura com o Netuno, né, em Peixes. Então, podia trazer, né, ser um complicador em relação à dispersão, né? Então, tomemos um pouco de cuidado com isso. De uma forma geral, esse eclipse traz uma variedade, né, uma gama muito grande de oportunidades, né, e oportunidades que a gente pode desenvolver durante o mês, né, porque é a lua nova, né, começa a alunação de Gêmeos, né, mas, né, que temos que ter essas ponderações, né, para não ficar um pouco disperso nessa multiplicidade de oportunidades. Uma outra coisa que eu queria dizer, né, é que semana do Dia dos Namorados, então, né, embora Mercúrio ali deixe as comunicações um pouco, a gente fica um pouco introspectivo, né, nas comunicações existe a potencialidade, né,
de haver esses encontros, né, e haver essa é, compatibilidade, né, de ideias, né? Eu acho que tem muito a ver isso com essa lua nova acontecendo em Gêmeos. Então, vou mostrar para vocês aqui o mapa dessa lua nova, né? Desse eclipse, né? Tanto o Sol e a Lua aqui no grau 19 de Gêmeos, né? A quadratura que eu falei em relação a Netuno, né? Esse ângulo de 90 graus. Mercúrio, né? Aqui no grau 20, então, voltando para trás, então, em conjunção com o Sol e a Lua, né? Então, realmente traz esse aspecto, né? De lançar luz sobre os nossos pensamentos, né? Sobre as nossas ideias, e também tornar um pouco mais claras as nossas comunicações. O problema é que as nossas comunicações tendem a ser um pouco mais introspectivas, né? Então, é um pouco conflitante, né? Existe um movimento de introspecção, mas existe toda essa luz, né? Simbolizada aí pelo Sol e pela Lua. Então, vai depender muito aí da nossa aptidão, né, na comunicação, né, para tornarmos mais claros as comunicações. E nesse sentido, esse Netuno, né, ele atrapalha um pouquinho, né, porque se a gente faz, porque existe muito aquela comunicação, né, que a gente deixa, as coisas que a gente deixa, né, para entender. Então, nesse momento, não é um momento muito bom para usar essa linguagem emocional, porque esse Netuno vai um pouco que confundir, né, e um pouco que lançar uma espécie de uma nuvem, né, sobre as comunicações, e a gente acaba entendendo, né, essas comunicações com o passar do tempo, né? A gente não pega, né, esses gatilhos no momento, a gente acaba onde vai passando tempo, vai pensando sobre as coisas e acaba pegando alguma outra comunicação que a pessoa fez, né? E naquele momento onde a energia mental estava muito forte, né? A gente não teve essa inteligência emocional para entender. Mas a união, né? Essa conjunção de Sol e de Lua, né, faz com que a gente possa também entender as nossas emoções de uma forma mais fácil, né? Lançar luz realmente sobre as nossas emoções e entender não só os outros como nós mesmos. A Vênus, né, aqui em Câncer só traz aquilo que eu falei para vocês, aquela capacidade feminina, né, do amor, da afeição, do cuidado. Então, um momento muito positivo, porque é uma energia feminina, né, num signo feminino, né, que traz todo um potencial, né, de desenvolvimento do afeto. Eu vou falar mais disso, né, nessa segunda parte, né. Em Marte, aqui, né, no grau 29 de Câncer, fazendo aquela oposição que eu comentei semana passada para Plutão, também no grau 28, né? Então, essa é a tensão que ficou aí em voga essa semana, ainda fica por mais um tempo, né? Com um pequeno agravante, né? Aqui, Marte está no grau 29, que não é um grau muito positivo, porque as energias, todos os signos, no grau 29, elas é como se eu tivesse cansado, né, daquela energia, então eu não consigo usar o lado mais positivo dela, né, e pensando na tensão aqui na oposição, né, esse Marte passa para Leão, né, vai passar na quinta-feira, né, e esse Marte vai ser um Marte muito mais
corajoso, né? Muito mais com força de vontade, né? Do que o Marte aqui em Câncer, que é um pouco receoso de agir, um pouco receoso de tomar atitudes, né? Então, quando esse Marte entrar em Leão, eu vou ter um impulso de energia em direção à ação, né? Mas a tensão ainda vai existir, né, então, talvez essa tensão, né, que eu me sinta um pouco coagido aqui, né, todo esse tempo do Marte aqui no finalzinho de Câncer, quando esse Marte passar para Leão, eu sinta um impulso um pouco mais, pode ser até um pouco, talvez, eu não queria falar, né, usar a palavra violento, mas pode ser um pouco violento, um pouco temerário, né? Temerário é quando você supera, né, a coragem, né, a coragem, o limite da coragem, né? Quando você é muito mais, você acaba se colocando em risco, né, para usar a coragem, né? Então, esse Marte aqui, não por entrar em Leão, né, mas por entrar em Leão com essa posição aqui vigente, né, essa posição aqui com Plutão, né? Então, um pouco dessa tensão que esse Marte, essa tensão acumulada interna, né? Essa, esse nervosismo interno que esse Marte passou com essa passagem em Câncer, talvez ele queira colocar para fora aqui quando entrar em Leão. Então, cuidado aí com exatamente essa situação de explosão, né? Explodir emocionalmente, né? Então, essa tensão acontece essa semana, né? E ela tem também correlação com aquele assunto da segunda parte que eu vou falar, né? Sobre a tensão que esse Marte vai fazer com Saturno, né? E consequentemente com Urano aqui, no decorrer do mês, né? E do mês de julho. Vou passar, eu vou mudar a imagem. Então aí vocês veem o dia de hoje, né? Com a Lua aqui entrando em Touro, a Lua ela fica exaltada em Touro, né? Então é uma Lua positiva que vai ajudar aí no domingo, né? A gente descansar, né? Relaxar e poder aproveitar dos prazeres da vida aí, né? Comer, dormir, né? E tudo, comer bem, dormir bem, né? E tudo fica relacionado com esses prazeres, né? Que Touro gosta bastante. Mas ela passa aqui por uma conjunção com Urano, né? Que faz, que exige um pouco, né? Um pouco de movimento, um pouco de ação. Então, passado essa conjunção, né? Na segunda-feira, a Lua já está mais solta, então é uma segunda-feira também que vai trazer esse aspecto do bem-estar, né? Do poder descansar, poder usufruir do descanso, né? E desses prazeres, né? O, os prazeres que envolvem os cinco sentidos, né? Olfato, audição, né? Escutar uma boa música, se alimentar, né? Uma forma, se alimentar com algo que é gostoso, né? Com algo que faz bem, né? A, a gustação, né? Então, são esses prazeres, né? Ligados aos cinco sentidos, né? Que Touro gosta bastante, né? E que a Lua, aí no signo de Touro, também propicia, né? Faz com que essas coisas possam ser vivenciadas. A gente tem um trígono, né? Do Sol com Saturno, então tudo
capacidades que eu comentei nas lunações passadas, né, da gente poder dividir, né, conhecimento, dividir, se comunicar melhor, né, e ter uma comunicação voltada para o coletivo, para ajudar o próximo. Tudo isso está enfatizado, vai perdurar aí por toda a semana, né, e a própria eclipse, né, o próprio encontro do Sol, Lua, né, e Mercúrio no signo de Gêmeos também vão fortificar isso, né, embora, né, trazendo talvez essa explosão de oportunidades, né, várias oportunidades, né, e a gente vai ter que saber se dividir entre várias oportunidades, né, saber qual dar atenção ou não. Então, essa diversidade, né, de oportunidades está ligado exatamente com o signo de Gêmeos, né? Coisas que eu já falei para vocês sobre Gêmeos ser o princípio, né, aquele o começo da nossa racionalidade, né, a curiosidade, né, querer aprender coisas diferentes, querer saber, né, algo novo, né, querer, então tudo isso está relacionado com esse mês, né, com esse eclipse, né, com essa lunação. Isso é essencial no sentido de mudarmos, né, velhos hábitos, velhas formas de agir, né. Expliquei para vocês que os signos mutáveis eles têm essa função, né. Quando a gente fica muito fixado em determinados comportamentos, né, são esses signos mutáveis que nos ajudam, né, a mudar, né, a quebrar, né, esses comportamentos e né, também amplia os nossos horizontes, né, porque vemos outras oportunidades. Atenção, né, de Marte para Plutão, aqui presente, que vai durar aí, já durou a semana passada, vai durar essa semana também, né. Então, na terça-feira, aí, a Lua entra em Gêmeos, né, e vai se aproximando ali do Sol de Mercúrio. No dia 9, a Lua ainda se aproximando do Sol de Mercúrio, para no dia 10 a gente ter aí o eclipse e a lua, a lua nova, né? Deixa eu só voltar aqui para dizer o horário exato. Então, o horário exato do eclipse é dia 10 de junho, aproximadamente às 8 da manhã, né? Então, esse horário é o horário mais crítico, né? Nunca podemos esquecer que é o eclipse, né? São lunações um pouco mais tensas, um pouco mais fortes, então cuidados, né? Não chegar no momento do eclipse com situações limites, né? Tomar um certo cuidado em relação a, a novos passos, né? Novas iniciativas, né? Com coisas que nós não conhecemos, né? Podemos ter surpresas, né? Falando no clima, né? E em fenômenos, né, climáticos, podemos ter alguma coisa, né, relacionada a esse momento, né? Também podemos ter durante o mês, porque o eclipse rege aí o mês, mas de uma forma geral, eu acho que esse eclipse ele é bem mais positivo do que o passado, né? Mas temos que tomar cuidado um pouco né, com o momento exato aí, que eu falei para vocês, dia 10, às 8 da manhã. E aí, a sexta-feira, né, a Lua entra em Câncer, vai se aproximando aí, né, faz uma conjunção com Vênus, né, então a Lua rege Câncer, então vai trazer todo né,
um tom mais feminino, né, um tom mais do afeto, do aconchego, né, da proteção, do cuidado, da nutrição, né, tudo isso relacionado ao signo de câncer, né, afinal de contas, o signo de câncer, ele representa a mãe, né, a família é a mãe, então, tudo que está relacionado a cuidar, né, está relacionado a câncer, então, duas potências femininas, né, tanto a Lua como Vênus ali entrando em câncer, fortificando esse arquétipo, né, da mãe, né, em contrapartida Marte entrando ali em Leão, fortificando o arquétipo do pai. Então, eu vou falar bastante disso nessa segunda parte, e de que forma a gente pode aproveitar esse momento, né? Não apenas como uma crise, né? Não olhar só o aspecto da crise, né? Mas também como aproveitar, né, essas energias. E aí, né, dia 12 de junho, o sábado, a Lua fazendo um aspecto com Netuno aqui também muito positivo, né? Trazendo, ela acabou de passar aqui por cima de Vênus, trouxe um sentido de amor mais profundo, e aí, no Dia dos Namorados, aí ela faz um trígono com Netuno e só fortifica, né, esse clima aí. Uma coisa também não posso deixar de dizer, a Vênus está fazendo um sextil aqui para Urano, que está em Touro, então também, mesmo esse Urano representando, né, a necessidade de mudança e de movimento, ele aqui, esse sextil aqui fala, né, de fazer essas mudanças, esse movimento de uma forma harmônica, né, de uma forma prazerosa, né, porque esse Vênus está bem posicionado, né, e o aspecto é positivo, então fazer essas mudanças, né, ter essas iniciativas de uma forma prazerosa. A única coisa que eu posso falar de cuidado aqui, né, é o cuidado desse jogo entre o velho e o novo, né, entre o Saturno aqui em Aquário, né, e o Urano em Touro, então é exatamente aquelas nossas existências relacionadas à mudança na forma de pensar, né, precisamos mudar nossa forma de pensar e precisamos trabalhar coletivamente, então isso está vigente, né, durante o ano todo, a gente sabe, na hora que esses aspectos tocam, os aspectos da semana, do dia, então eles tendem a gente tende a sentir isso de uma forma um pouco mais forte, né? Mas a gente sabe que isso tá durando, vai durar aí o ano inteiro. E esse Marte, né? Saindo aqui no finalzinho de Câncer para entrar aqui em Leão, trazendo toda uma simbologia, né? E já pedindo para que nós nos preparemos aí para a oposição, né, de Marte e Saturno. Então, agora eu vou pegando esse gancho aqui da oposição de Marte e Saturno, eu vou falar, né, um pouco mais sobre teosofia, né, e vou trazer algumas simbologias, alguns arquétipos para a gente pensar, né, e poder usar essas situações, né, dos próximos meses de uma forma um pouco mais benéfica para nós, né? E eu vou primeiro, antes de iniciar esse assunto, eu queria só comentar um caso da semana que aconteceu durante a semana, né? Que eu acho que é muito relevante, eu acho que isso tem muito a ver com essa oposição de Marte para Saturno, que os astrólogos estão falando que vai ser muito crítica e tudo mais, né? E eu acho que aconteceu um fato essa semana que mostra um pouco disso, né? Então, a doutora Nise Yamaguchi, né, foi lá depor na CPI da Covid, né? E ela tinha
todo um jeito, né, de falar, um jeito de se comunicar um pouco mais doce, um pouco mais, até de certa forma, mais passivo, né, né, não tem, com pouca tendência a se impor, né, impor o que ela pensava. Então, as pessoas ali, né, um pouco com uma tendência a impor o seu ego, né, fizeram brincadeiras e tentaram ali humilhar, né, de certa forma, a, a doutora, né, só porque ela trazia uma visão diferente sobre sobre tratamento precoce, né, e sobre a atuação, né, do governo relativo à pandemia. E as pessoas usaram dos seus egos ali para né, fomentaram os seus egos, né, as suas opiniões ali, e aproveitaram, né, que ela demonstrava uma certa fragilidade, né, para poder fazer isso, né, de uma forma que parecesse, né, positivo, né, parecesse que ela estava errada e eles estavam certos. E aí, né, eu acho que foi mais relevante, porque isso já é esperado, né? Essa atitude, né, do ser humano ela já é esperada. Mas aí a, mas aí a atriz ali, a Juliana Paz, né, fez um post no Instagram e falou que não era nem a favor da direita, nem da esquerda, né, que buscavam uma terceira via, né, inclusive em relação à pandemia. Né, e o que mais me impressionou foi que muitas pessoas, né, principalmente que estão aí nos meios de comunicação, usaram esse fato para ridicularizar uma segunda mulher, né, por ter uma postura de não se apegar aos extremos, né, que na minha visão é a postura que a gente deveria tomar, né, e eu acho que estou vendo alguns movimentos, está surgindo essa terceira via, né, para sair fora dessa polarização, né, então eu vejo alguns movimentos, né, alguns atores, né, se aproximando e eu estou torcendo para que isso aconteça, mas eu vi muitos profissionais da mídia, né, e até pseudos intelectuais tirando sarro, caçoando tanto da doutora como da Juliana Paz. Então, eu esperava esse tipo de coisa lá, né, na oposição de Marte com Saturno, mas eu vejo que já começa agora, né, e que independe das energias, né, depende mais do caráter de cada um. Né? Então, por exemplo, vou até dar um exemplo, né, Morning Show, né, que é um programa ali de entrevistas, né, de comentário da semana, de comentário diário, né, das notícias. Então tem um ali que é totalmente esquerdista, né, tem um que é direita, tem um que gosta de criticar todo mundo, então, e todos eles, né, dando risada, né, caçoando ali, tanto da Juliana Paz como da doutora. Então, vai totalmente ao contrário das coisas que eu vou falar para vocês agora, né, mas eu vejo que faz sentido eu falar sobre essas coisas exatamente para a gente parar para pensar, que o que faz realmente faz as coisas serem a nossa vida dar certo ou não é aquilo que nos motiva, né? Eu vou falar bastante sobre isso, né? Sobre o que nos motiva e o caráter que a gente tem, né? Então eu fico muito feliz, né, as pessoas que eu gosto aí, dos meus amigos e tudo mais, quando a gente vê as pessoas dando certo, né, porque acreditaram no seu caráter, no seu potencial, né, e tudo que eu vou falar agora, né, sobre esse outro lado, né, do signo de leão, do signo de câncer, do que é o amor, né, e o que isso tem a ver com
nós como indivíduos, eu acho que está ligado com isso, então eu fico bastante orgulhoso, né, de todo mundo, né, que faz esse trabalho de acreditar no seu próprio coração. E eu vou explicar isso de uma forma mais que a gente possa levar isso durante a semana, meditar, né? Durante os 2 próximos meses, né? Porque isso vai influenciar muito a nossa vida aí nos próximos meses. Então, vou começar. Então, a gente tem que pegar analisar o nosso problema. Nosso problema, o problema que estão citando aí é a oposição, né, dos planetas em Leão para Saturno em Aquário, né? Consequentemente a quadratura deles para Urano em Touro, né? E aí o que esses exemplos que eu dei trazem, né? Eles trazem exatamente né, quando a gente não tem uma definição muito grande de caráter, né? E quando a gente se identifica mais com o ego, né, do que com algo superior, a gente acaba tentando impor, né, aquilo que a gente acredita que é, né? E muitas vezes, né, temos uma visão parcial daquilo que somos, né? Então, uma visão muito ligada com o ego, né? Esse ego, né, ele é a nossa persona, né? O conjunto das nossas capacidades emocionais, né? E das nossas capacidades mentais. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos, né, que o ser humano ele tem 7 potencialidades, né, sendo 4 ligados com os 4 entes da natureza, consequentemente com os 4 elementos, né, que a gente conhece. O corpo é o físico, né, o etérico é a contraparte energética desse corpo, né. Por exemplo, quando você olha para uma planta, né, você sabe que ela tem vida, porque existe uma energia, né, nela, e é diferente de uma pedra, por exemplo. Então, esse corpo energético está ligado com o elemento água. Existem as nossas motivações, né, os nossos desejos, né, que está ligado com, né, o elemento fogo, que é o que diferencia a planta do animal. O animal tem os instintos, né, e são os desejos que ele tem. Então, ele precisa comer, né, precisa se reproduzir, né, então esses desejos, né, fazem eles tomar decisões, né. Isso está ligado com o elemento fogo. E existe, né, o que torna o ser humano, né, singular, que é o pensamento, né? Mas um primeiro pensamento, né, baseado num conhecimento prévio, né, que a gente chama de mental concreto. Então, eu sei o que é preto porque eu já vi preto, né? Eu sei o que é água porque já sei o que, já vi água, né? E isso é o grande foco da consciência do ser humano. O ser humano, ele, né, muitas vezes nós temos o foco da consciência focado nos centros inferiores. Então, muitas vezes agimos por impulso, né? Usamos mais o instinto do que a razão, né? Quando fazemos isso, né? Né, acabamos nos conectando mais com a ideia, né, do animal em nós do que do hominal em nós. Isso é importante que a gente pense porque existem 3 mentais, né, superiores que estão ligados com, né, com a nossa parte, né, do espírito. Então, quando a gente pensa num mental, né, num pensar abstrato, a gente tem que conectar isso com o mental abstrato. E fisicamente, né, e no nosso corpo astral, no nosso corpo etérico, né, no nosso corpo mental, temos centros de energia, né, que a gente chama de chakras, né? Então, temos o chakra raiz, né, que
é o mineral em nós, né? O físico em nós. Ele traz toda a potência da energia do físico. Temos o chakra esplênico, que é a potência do elemento água, né? Que fica localizado sobre o baço, né? Temos o chakra umbilical, né, que traz essa força, né, instintiva dos nossos instintos. Né? Ele está localizado sobre o estômago, na região do umbigo. E temos o chakra cardíaco, né, que é o chakra que é localizado sobre o coração. E os demais chakras, eles estão ligados com esses mentais superiores que nos fazem ter a potencialidade de nos tornarmos super-homens, né? Ou a gente pode chamar de anjos, né? O angélico do ser humano é esses 3 chakras, né? O do pescoço, né? O da fronte, né? E o do topo da cabeça, né? Eles trazem o que é espiritual em nós, né? Mas hoje o foco é o chakra cardíaco. Por que eu quero focar no chakra cardíaco? O chakra cardíaco, ele meio que é a sede da nossa alma, né? E sendo a sede da nossa alma, ele traz muitos aspectos, né, daquilo que nós construímos durante nossas vidas, né? Então, estou compartilhando aqui com vocês uma imagem aqui do chakra cardíaco, né? O vidente, ele vê esse chakra cardíaco dessa forma. E o chakra cardíaco tem 12 pétalas, né? 12, né? Também para mostrar, né, que é esse 3 vezes 4, 3 potencialidades vezes 4 elementos da natureza. Então, o chakra cardíaco, ele meio que expressa como nos relacionamos com as características, né, com as qualidades ou defeitos de cada signo. Então, a primeira pétala está ligado com o, o Áries, né, em cada um. Então, como é, qual as experiências, né, arianas tivemos e o que ficou guardado desse Áries dentro da gente? Está na primeira pétala, né? Como nos relacionamos com as características de touro? Temos mais qualidades ou mais defeitos, né? E assim vai, né? O importante é saber que esse chakra cardíaco ele expressa toda a potencialidade, né, do ser, né, no desenvolvimento das qualidades e dos defeitos. Na verdade, nós nem chamamos de qualidades e defeitos, né? Chamamos um termo oriental chamado de skandhas e nidanas, né? As skandhas são qualidades quando pensamos que são características que nos levam para o futuro, e as nidanas são defeitos quando pensamos que são características que desenvolvemos no passado. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, agressividade, né, é uma nidana, porque no passado, quando, né, a gente precisava caçar, a agressividade era uma qualidade, mas hoje já não é mais. Então, é uma nidana. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. Características que nos levam para o futuro, que nos fazem evoluir, chamamos de skandhas. E as características que nos fazem, que nós desenvolvemos no passado, que hoje são um resquício, né, do que fomos, são as nidanas, né? Então, o importante é saber, né, que o que eu quero trazer para vocês é que o coração ele é a fonte da alma, né, porque ele traz tanto esse mental, né, do homem, né, o mental concreto, como, né, aquilo que de mais o emocional mais elevado que aquele homem pode desenvolver, independente se a pessoa acredita em vidas passadas ou não,
é o potencial, né, que ele tem mais firme dentro dele. Então, se eu leio o mapa astral, se eu analiso o mapa astral, né, eu vou ver o chakra cardíaco, né, com a linguagem do chakra cardíaco, aliás, com a linguagem do mapa astral, com a linguagem da astrologia. Se eu, por exemplo, se uma pessoa lê a mão, né, ele vai ver essas nidanas, esses escândalos nidanas na palma da mão da pessoa com a linguagem né, da leitura de mãos. Né? Então, se a pessoa lê a íris de alguém, ela vai ver essas mesmas características né, que estão ali demonstradas no chakra cardíaco com a linguagem, né, de quem lê a íris de alguém. E por que eu trouxe essa questão do chakra cardíaco? Duas coisas. Eu queria trazer essa ideia de que no chakra cardíaco está, né, todo o potencial, né, do ser humano, né, tudo aquilo que ele já desenvolveu, né, de bom e de ruim, né, e mostrar uma outra questão, né, que não sei se vocês estão vendo aqui nesse desenho, mostra uma figura, né, de um Buda e de uma deusa, né. Então, quando o ser humano se ilumina, né, o chakra cardíaco ele fica iluminado, né, porque ele fica sobre o coração, né. Então, se vocês podem perceber que é o centro, né, é aquilo que é o foco da evolução, né. Se a gente pensar no chakra cardíaco, mas quando isso se transforma no físico, né, é ali o dispersador da vida, né? Tanto a energia vital, né, como o sangue, né, que leva energia para o corpo todo. Então, quando o ser humano ele atinge um nível de iluminado, então surgem mais duas pétalas no cardíaco, somando 14. Por que mais duas? Né? Eu falei para vocês que todos os planetas eles regem dois signos, com exceção do Sol e da Lua, né? O Sol como a luz da consciência, né, a luz da razão, e a Lua como a luz, né, refletida ali do Sol, né, que traz nossas capacidades emocionais. Então, quando o homem chega na iluminação, ele acaba ganhando um outro símbolo, né, um outro signo do Sol e um outro signo da Lua. Ou seja, o masculino e o feminino, né, realmente chega numa integralidade e ele é, né, um ser que tanto desenvolveu o masculino, né, o máximo do masculino e o máximo do feminino dentro dele. Né? Então, só para explicar o 14, porque o 14 vai ser uma coisa importante para vocês entenderem, uma história que eu trouxe para vocês. E aí, falando da história, né, falando dessa história que eu trouxe para vocês, eu trouxe aqui, né, a história de Osíris e Ísis, né, que eu vou tentar resumir a história, né, porque é um pouco longa, mas Ísis era o faraó, né, o rei do Egito, e ele era invejado pelo seu irmão, chamava Sete. E esse irmão, né, fazendo ali um jogo, né, fez um caixão, né, e falou, ó, fez uma brincadeira numa festa e falou, quem tiver, só que ele fez o caixão com o tamanho de Osíris, né, então, na brincadeira na festa ele falou, eu quero saber eu fiz esse caixão, quero saber quem cabe nesse caixão. Né, ali todos os participantes, né, o único cujo caixão serviu foi Osíris. Então, Osíris cabendo no caixão, Sete vai lá, fecha o caixão, né?
e joga o caixão de Osíris no Rio Nilo. Ísis, né, como vocês podem ver aí, tem até o símbolo da lua sobre a cabeça, né? Então, Osíris como o sol, né, Ísis como a lua, vai atrás, né, de Osíris para, né, recuperar o seu marido, seu esposo. E quando ela recupera, ela traz de volta, né, para o reino, né, dos faraós. E quando o Sete descobre, o Sete vai lá e destrói, corta o corpo de Osíris em 14 partes, né, e joga no Nilo. E fazendo isso, né, a Ísis só tem uma forma, né, de fazer. Ela vai até o rio, né, e encontra todas as partes ali de Osíris, e num processo alquímico ali, né, de magia, ela revive Osíris, né, e é fecundada por Osíris, né, só que Osíris, como a própria imagem mostra, né, ele tá meio que já está numa posição de morto, né? Então ele não pode mais viver no mundo dos vivos, então ele vai para o mundo dos mortos, né? Mas ele acaba fecundando Ísis, e Ísis tem um Horus, né? O seu filho chamado Horus. E por que eu trouxe essa história para vocês, né? É uma das histórias que fala sobre o mito solar. Um mito que nada mais é, né, do que a história do Avatar, né, daquele que é o representante da divindade na Terra, e nada mais é do que a jornada do herói. Então, Horus, né, como filho de Osíris, né, acaba crescendo, né, e inicia uma série de disputas, né, com Sete, que tomou o trono do pai dele, né, até se tornar alguém, né, digno de assumir o trono, né, e de ser o faraó. Então esse rito solar, ele fala, né, da divindade nesse nível um pouco mais elevado, né? E eu trouxe outros exemplos aqui para mostrar para vocês, como Akhenaton e Nefertiti, né? E aí também trazendo uma outra coisa que também é uma coisa, assim, precisaria de 3, 4 vídeos para falar, mas eu vou falar de uma forma muito simplória, que é a manifestação da divindade, né, como homem e mulher, né, e que a gente chama de gêmeos espirituais, para que surja uma terceira coisa, né? Então, Akhenaton e Nefertiti, Osíris e Ísis, isso no Egito, Rama e Sita na Índia, e até naquilo que a gente, né, no mundo ocidental tem mais forte, que é a religião cristã, na Sagrada Família. E essa imagem que eu trouxe para vocês mostra bem isso, né? O pai como o exemplo, né? A mãe como a fonte ali do amor, né? Cuidando do filho, né? Que vai se tornar alguém que possa substituir o pai, né? Essa imagem aqui é bastante, ela é cheia de significado, né? Tem um triângulo aqui atrás que representa a própria divindade, né? O Espírito Santo aqui na pomba, não a Trindade dos céus, né? Manifesta na Terra. Então, e por que eu estou falando sobre isso, né? Sobre esse herói solar? Esse herói solar, ele é o exemplo, né, da nossa vida. Ele é o Deus transcendente, né, que acaba indicando o caminho do Deus imanente, né, do Deus dentro da gente. Então,
Todos nós temos um herói solar, né? Algo que nos leva, de certa forma, a desenvolver aquilo que de melhor temos na gente, né? E quando a gente pensa nesse herói solar, a gente não pode esquecer do signo de Leão, porque Leão tem essa função, né? O signo de Leão tem essa função de nos direcionar, né, para dar a nossa melhor versão, para ser o melhor que a gente pode ser, né? E Leão tem muito a ver com uma questão que muitos astrólogos não tratam, mas Leão é alegria inata na vida, é a alegria genuína de viver, né? Então, tudo isso está ligado com o Sol, com o símbolo do Sol, tudo está ligado com o símbolo do rito solar, né, do herói solar, né? Isso está ligado na prática, né? O que acontece? Quando estamos de bem, né, com o que nós somos, né? Que é a grande pergunta do signo de Leão: qual o meu valor, né? Somos como o Sol, né? Somos generosos como o Sol, distribuímos, né? Damos algo que é nosso, né? Para o meio, né? Para os outros. Então, esse é um lado do signo de Leão que ninguém comenta, né? Que ninguém expõe, as pessoas ficam só na, na demonstração, né, superficial do ego de cada um, né? Então, quando você identifica aquilo que você é com o seu ego, muito provavelmente você vai ter atitudes como eu citei lá do passado, como citei né, como trataram a doutora Nise, como trataram a Juliana Paz, né? Você vai querer impor aquilo que você é sobre os outros, né? Quando, né, a grande força do signo de Leão é exatamente distribuir, né? E distribuir também é amar, né? Então, é dar de si, né? Assim como o Sol dá calor e luz, né, para o sistema solar, e os coração, né? Tudo que representa essa ideia do central, né? O coração distribui sangue, né, energia vital para o corpo, né? Tudo isso, né, está ligado com o Sol e se expressa através do signo de Leão, né? Então, essa é a grande diferença. Então, quando a gente pensa nessa oposição, quando eu penso nessa oposição de Marte com Saturno, eu penso, né, que quem quem quiser impor o seu ego, impor as suas ideias, vai ter um conflito com a coletividade, né? Mas quem quiser dar de si, né, é, através de um exemplo, através de uma ação, através de uma motivação, né, e essas pessoas que tiverem essa propensão né, de dar de si, elas ah, elas vão ajudar o grupo, ajudar a coletividade. Então, é um impulso, né? É uma energia que auxilia, né? Então, porque o que acontece, né? Essa semana Marte entra em Leão, né? E vai mudar o clima em relação às ações, né? Porque Marte em Câncer é mais comedido, né? Um pouco receoso de agir. Então, quando Marte entrar em Leão, vai muitas vezes até ser um pouco temerário, né? Que é aquela pessoa que acaba assumindo riscos por causa da sua coragem. Então, quando esse Marte fizer oposição com Saturno, né, vai querer meio que passar por cima dessas regras da coletividade, dessas questões da coletividade que hoje são tão importantes, como, né, tem gente desempregada, tem gente passando fome, tem gente que precisa de apoio, precisa de auxílio. Então, se eu quiser passar o meu ego por cima, né, das pessoas, sem me preocupar com a coletividade, né, eu vou agir de uma forma que não vai acrescentar nada, né?
Agora, se eu olhar esse Marte, né, oposto a Saturno, e falar e me ver como alguém que tem coragem de mostrar o caminho, de mostrar a forma, né, de fazer, de mostrar que valores, né, morais, ter caráter, ter honra é importante, né? Porque isso também está muito ligado com esse Marte em Leão, né? Mostrar que essa força do caráter, essa força da honra também é muito importante. Então, isso pode ajudar o coletivo, né? É lógico, eu tô mostrando dois extremos para você, né? Para vocês. A completa desconexão, né? E a egoidade no seu mais, né? Assim, no seu mais alto nível e, né? Essa capacidade, né? De entrega no mais alto nível. Então, são dois extremos. Temos que combinar, né, e ver o que é possível que nós, né, como seres humanos, né, imperfeitos, possamos, né, com, com qual lado conseguimos nos conectar mais, entendeu? Então, acho que ninguém é perfeito, ninguém não somos, né, o Avatar, não somos esse herói solar, então podemos cometer erros, agir de uma forma errada, né? É muita energia, né? Saturno forte em Aquário, Marte forte em Leão. Então, conflitos podem existir, mas se a gente olhar esse leão dentro de cada um, né? De uma forma mais voltada à generosidade, temos toda a capacidade de passar por isso, ajudando, né, o meio, não prejudicando. E antes disso, né, isso é importante dizer, que antes disso esse Marte passou uma longa temporada em Câncer, então trouxe questões, né, da família, né, à tona, né, talvez alguns conflitos em família, né, mas a passagem de Vênus agora por Câncer vai tender a trazer, a pacificar talvez esses pequenos conflitos, né? E vai trazer, né, esse lado da Lua, né? Esse lado maternal, afetivo, protetor, que dá nutrição, né? Toda essa potência do signo de Câncer, né? É, como contraparte, né? Da contraparte dessa potência de Leão. Então, é o feminino, né, e o masculino se unindo, né? Também é uma outra coisa que nos dias de hoje é muito difícil, né? As pessoas tendem a, a polarizar até isso, né? A polarizar até um masculino e feminino. Então, não são mais forças que se ajudam mutuamente, né? Como mostra aí na imagem que eu estou mostrando da Sagrada Família. São forças antagônicas, né? Se você então, muita coisa falando sobre feminismo né, e machismo, e muita coisa deturbada e realmente é até difícil, né, de saber qual é o caminho a se tomar. Mas o importante é que a gente saiba que tanto o masculino como o feminino né, são importantes, né, o câncer e o feminino como a própria expressão do amor no sentido do cuidado, da proteção, da nutrição e, né, o solar, né, o leão, né, como expressão da nossa vontade de viver, da nossa alegria de viver, né, e quando a gente tem essa alegria de viver, tem essa vontade de viver, a gente naturalmente tem autoestima, tem autoconfiança, né, e a gente tem perseverança para lutar pelo que a gente quer. Então, a gente, durante esses 2, 3 meses, a gente tem a possibilidade aí
pensar bastante sobre esses arquétipos, né? E realmente pensar que eles podem nos trazer, é, podem demonstrar os nossos valores, né? Tanto os valores cancerianos, né? Femininos, de proteção, de amor à família, amor ao próximo, como os do signo de Leão, que estão mais ligados ao desenvolvimento, né, daquilo que, dando aquela pergunta inicial que eu falei para vocês, qual é o meu valor, né? né? E, e isso é bastante importante, eu vou falar mais disso durante o mês, né? Vou trazer outras histórias, né? Outras para a gente conversar, para a gente dialogar, mas eu queria dar essa exposição inicial, né? Porque eu vejo que Marte vai entrar em Leão, né? Com aquela oposição chata com Plutão, então pode trazer aí um pouco de agressividade, né? É, um pouco de agressividade aí entre as pessoas, né? O que eu acho mais importante é a gente saber que esses movimentos estão acontecendo, podem nos proteger aí e nos orientar, né? É, qual caminho tomar, né? Em relação a esse Marte em Leão, né? Só uma última coisa, um exemplo, né? Ricardo, o Coração de Leão, ele era um rei da Inglaterra, né? E ele ganhou esse apelido, Ricardo, o Coração de Leão, não só porque ele era é, justo, né, e bondoso, muito pelo contrário, ele era uma pessoa bastante agressiva, né? E ele ganhou esse apelido Coração de Leão porque em determinada batalha, né, ali nas Cruzadas, ele tinha um grande adversário chamado Saladino, né, do lado dos muçulmanos ali, né, e em determinada batalha ele enfrentou, né, um exército, ele afrontou, né, ele provocou um exército, né, sozinho, né, na frente do exército, passando de cavalo, né. Isso mostra, né, o que é ser temerário, né, o que é ser corajoso, acima do limite do coerente, né. Então ele afrontou ali o exército de Saladino, né, para provocar, né, e por isso ele ganhou essa alcunha aí, Coração de Leão. Mas essa coragem que ganharemos aí com a entrada de Marte em Leão, ela pode ser bem melhor aproveitada se a gente usar, né, também a capacidade aí de Vênus em Câncer e saber negociar, saber onde aplicar, né, o nosso cuidado, né, que é essa capacidade do signo de Câncer, né, essa capacidade feminina, né, de avaliação. Né. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse material. Durante o mês aí eu vou trazer mais histórias, mais conteúdo aí para a gente pensar sobre esses arquétipos. Né? Espero que vocês tenham gostado. Não sei, eu não tenho o relógio aqui para saber o tempo, né, da gravação. Se esse vídeo ficou com menos de uma hora, eu vou lançar apenas um, né? Se for com mais de uma hora, eu vou fazer em duas partes. Mas assim fica mais fácil, né? Para quem está interessado só na parte da astrologia da semana, né, a primeira parte já está bem explicada aí sobre o eclipse, né? Então, mais uma vez eu desejo uma boa semana para vocês, um grande abraço, uma grande lua nova aí, né? Com eclipse, né? Que a gente possa aproveitar essa potência aí do signo de Gêmeos, do Sol em Gêmeos, trazendo toda essa adaptabilidade, essa criatividade, versatilidade, que são bem típicas aí do signo de Gêmeos, né? E que a gente possa pensar durante esse mês, né? E o mês, durante a passagem do Sol em Câncer, pensar sobre esses valores, porque eles vão se alternando, né? Ali no final do mês
Vênus também entra em Leão, né? Aí as questões serão, assim, vai mudar um pouco o foco da coragem, vai ficar mais forte a questão da autoestima, né? Vai ficar mais forte a questão da autovalorização. Então, mas eles vão se alternando, né? E é importante que a gente pense sobre o assunto para exatamente ver as coisas. A gente vai ver muita briga de egos, né? Muitos confrontos de egos, mas se a gente tiver esse conhecimento, a gente vai saber identificar pelo menos qual caminho tomar, né? Então, mais uma vez, um abraço, uma boa semana, tchau.